que Naruto marcou boa parte da infância das melhores lutas por causa do desempenho, mas o enredo deixou essa luta muito demorada. E essa luta aconteceu foi quando o Sasuke foi capturado pelos capangas do Orochimaru e Kiba lutou contra Sakon para conseguir evitar, né, que o pessoal conseguisse sequestrar o próprio Sasuke. Mas essa luta teve de tudo, mas enredo não foi muito bem trabalhado, mas é uma luta incrível. Teve vários momentos, desde aquele momento que eu gosto bastante, quando o próprio Kiba estava ferido, entrou no rio e colocou o Akamaru em sua cabeça para que ele não se molhasse e tentou ficar se disfarçando ali. Então foi uma luta mais de estratégia, mas não deixa de ser uma das lutas que eu gosto de colocar aqui. Joji versus Shiboro. Essa foi uma das lutas que teve a primeira aparição das pílulas de energia, pílulas de chakra, né? Que o pessoal usa na comida, principalmente é uma das modalidades do clã Akimichi. Então, essa foi uma batalha muito memorável, onde a gente viu que o Joji tem sim uma habilidade muito evoluída e que ele utilizou desse método para vencer o Shiboro. E foi uma luta até que muito incrível, assim por se dizer, porque essa luta ela teve uma parcialidade entre os dois personagens. Nenhum se destacou mais do que o outro, tanto o Shiboro como o próprio Joji Akimichi. Nenji versus Hinata Hyuga. E essa é uma luta que tem 3 pontos em particular. Uma delas é a questão da casa principal e ramificação principal com a ramificação secundária. A terceira é que essa luta foi destinada para decidir a coesão do clã Hyuga, mostrando para Nenji que ele seria o mais forte do clã Hyuga. Mas essa batalha se tornou uma reviravolta quando a Hinata não queria lutar contra o próprio Nenji. Escutou o Naruto dando aquela força e energia para ela, e ela tomou um punho na mão e utilizou toda a sua sabedoria para tentar, né, vencer o Nenji, mesmo que o Nenji seja muito forte. Tanto que nessa batalha a gente pode destacar que o próprio Nenji Hyuga já estaria no nível Chunin, porque ele mesmo no Genin ele é um gênio, coisa que a luta foi incrível pra caramba. Claro, foi aquela questão do punho suave que ambos dominavam. Foi uma luta épica, que pra mim teria que ficar terceira colocação. Shikamaru Nara versus Temari. E essa luta aconteceu na segunda etapa da prova de Chunin. E essa batalha, ela foi incrível, só que ela não foi muito assertiva, porque foi uma batalha mais de intelecto, ao invés de uma batalha que literalmente se destinasse à força. Shikamaru, de um lado, né, que ele sim, além de ser um preguiçoso, mas ele usava muito a sua mente, né, ele tinha uma inteligência tão grande que ele tentava vencer ou fazer as coisas com o mínimo de esforço possível. E do outro lado, a Temari da Aldeia da Areia, ela também era um incrível Genin e colocou à prova, né, a luta do Shikamaru. Mas, como a gente já sabe, o Shikamaru, depois de ter dominado praticamente a luta toda com o seu QE, desistiu da luta, falando que estava sem chakra. Pra mim, eu acho que era preguiça mesmo. Mas o incrível é que ele foi o único do Exame Chunin da parte da segunda fase que foi destinada como Chunin. Naruto versus Haku versus Zabuza. Incrível essa luta. Primeiramente, foi a primeira missão em um líder Kakashi, que era o Sennin, que estavam no comando de Sakura, Sasuke e Naruto. E ali naquela luta, a gente viu um pouco do gostinho da Nove Caudas. E foi muito incrível a forma como que aquela luta aconteceu, com várias reviravoltas. E sim, pra mim essa fica numa quinta posição, porque é uma luta muito memorável, que marca o início de toda a saga do Naruto Classic e marca também
muito essa questão das batalhas épicas. Para mim, a batalha do Naruto versus Haku naqueles espelhos foi uma batalha muito incrível. Sasuke versus Gaara. Na prova de Chunin, na segunda fase, essa era uma das melhores lutas, se não a luta mais esperada. De um lado, Gaara do deserto, que é um Jinchuriki que tem besta de uma cauda. Do outro lado, a gente temos o tão famoso Sasuke Uchiha, que foi o único sobrevivente do ataque do clã Uchiha. E a gente viu esse potencial. Pena que essa luta não acabou muito bem, que a gente teve a aldeia destruída e todo o enredo se tornou uma disputa de território entre Orochimaru e o Sarutobi. E essa luta não teve um fim, mas só pelo pequeno início que teve do Sasuke usando aquele espadão, utilizando a técnica do Taijutsu de Rock-Lee que ele treinou, se tornou uma luta épica demais. Shino versus Haku. E essa luta acontece no primeiro teste do exame Chunin contra Shino Aburami versus Haku da Aldeia do Som. E essa luta, mesmo que ela não pareça uma luta muito empolgante, ela também se coloca na questão de intelecto. Como que Shino foi inteligente a ponto de utilizar seus próprios besouros para tampar os furos que destroçavam, né, som pelo ar, liberava chakra no braço de Haku, e aquela luta foi até um pouco horrível pro pessoal que ainda não entende, porque foi um pouco pesada, mas aquela luta foi uma luta incrível porque mostrou o potencial do Shino Aburami e do seu clã também. Neji versus Naruto Uzumaki. E essa luta acontece na segunda fase do exame Chunin. E logo que Naruto já estava com sede de vingança do próprio Neji, que teve aquela cena icônica em que ele pega o sangue de Hinata e jura que irá vencer. Aquela cena foi muito épica e agora estava a pronto de colocar em prova. E ali a gente já teve um rostinho também de chakra da Kurama. Então essa luta foi incrível, tirando que ainda o Neji levou aquele sermão que já assiste Naruto sabe que Naruto gosta de dar sermão. E além de ter levado o sermão, Neji perdeu pelo seu próprio descuido durante a batalha. Aquela luta foi muito icônica. Não tem como não gostar dela porque ela literalmente foi uma luta icônica e muito atrativa para todos os fãs. Principalmente quando a gente viu o potencial e a inteligência do próprio Naruto de utilizar dos buracos que estavam durante, a fase, do treinamento e ter focado no clone para atingir ele diretamente. Aquilo ali foi muito incrível. Antes da Mona, eu sei que a chapa tá esquentando, mas vai aí, deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreva para tá ajudando a divulgar esse conteúdo, porque eu sei que agora a chapa vai esquentar com a Mona pra mim, independente do caso se for em primeiro ou em segundo. Sasuke versus Naruto no Vale dos Fins. E aquela luta tem uma história muito icônica, onde a gente vemos estátua de Madara e a outra do Hashirama, onde Naruto e o próprio Sasuke batalham, onde Naruto tem o intuito de impedir que Sasuke mude, ou então fuja da Aldeia da Folha em troca de poder do Orochimaru, e acaba perdendo. Mas essa luta teve vários altos e baixos, sem pensar em que a gente viu o potencial da marca, a marca que o Orochimaru deixou para o Sasuke, e também a gente teve um gostinho também do chakra da Kurama, e foi uma luta muito equilibrada. Só que, sempre tem o só, mas como nada é flores, no final de toda essa luta, Naruto perdeu. Por fim, a luta que todos estavam esperando. E essa luta
tem algo muito incrível. Em particular, para mim, na minha lista, essa fica na top 1. E mesmo que o próprio ninja dessa luta não conseguiu vencer, ele mostrou que ele tem os seus ideais mais fortes que qualquer um. Rock Lee versus Gaara. Essa luta teve de tudo. Desde a reviravolta, quando ele ainda começou a tentar ultrapassar a areia do Gaara, a defesa inquebrável, e aquela impressionante cena, quando ele tira os pesos da perna e o pessoal acha que aqueles pezinhos eram meros 20 quilinhos, se é que você me entende. Mas aquela cena, quando ele solta os pesos lá direto da arena, aquela cena foi incrível. Tirando a parte quando ele começou a liberar os portões da vida, aquela cena também foi incrível. Ele mostrou que ia dar até a sua vida para provar a sua teoria. E a teoria do Rock Lee era: com o trabalho duro vence o dom natural. Mesmo inconsciente, ele ainda estava de pé. Isso é muito incrível. Até lembre no momento que o Kakashi utiliza o Sharingan para ver o que estava acontecendo com o Rock Lee. E quando ele fala que o Rock Lee estava nocauteado e o que mantinha ele era apenas a sua força de vontade, aquilo ali se tornou um momento épico. Pra mim, o Rock Lee tinha que ter vencido essa batalha. Ele tem que ser o primeiro colocado nessa lista. E se você gostou dessa listinha, deixa aí embaixo nos comentários. Muito obrigado. Eu tô aqui sentindo essa nostalgia de ter relembrado as épicas lutas do Naruto clássico. Se tiver uma que não entrou, fica à vontade para deixar aí na descrição, né? Ou então nos comentários, que eu vou estar vendo aí e lendo também. Eu fico por aqui. Muito obrigado, nerd, por você que assistiu esse vídeo até o final. Falou e tchau. Até a próxima, gente. Espero no próximo vídeo.